Você tem planos? Sonhos? Está desanimado porque não consegue alcançá-los? Deus também faz seus planos para a nossa vida. E Ele nos ajuda através das dificuldades que nós enfrentamos. A palavra de hoje é de ânimo para a sua vida, inspirada na experiência do povo de Israel, quando encontrou-se desolado por um sonho conquistado, totalmente arruinado. E como eu fui muito tocada com esta palavra, e eu sei que vai ser bênção para a sua vida, e nós não queremos que ninguém se perca distraído ou com muito calor. Nós vamos trabalhar alguns tópicos, e o primeiro deles já é a chamada do nosso tema: não abandone os seus sonhos. Muito bem. Nós vamos basear a palavra de hoje no Salmo 137. A gente já vai projetar os versículos e você vai ouvir o Salmo 137. Fique bem atento para você entender bem a situação que o Salmo 137 retrata. Vamos projetar os versículos e ouvir, então, esse texto. Sentados na beira dos rios da Babilônia, chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas liras nas árvores que havia ali. Aqueles que nos levaram como prisioneiros mandavam que cantássemos. Eles diziam: cantem para nós as canções de Sião. Mas, em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Que nunca mais eu possa tocar a harpa se esquecer de você, ó Jerusalém. Que nunca mais eu possa cantar se não lembrar de você, se não pensar em você como a maior alegria da minha vida. Lembra, ó Senhor Deus, do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Lembra de como diziam: arrasem Jerusalém até o chão. Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco. Este salmo retrata o lamento do povo de Israel pela terra perdida. Era um sonho para Israel sair do cativeiro do Egito e conquistar essa terra que Deus havia prometido. Sofreram tanto no deserto, 40 anos, conquistaram essa terra maravilhosa, construíram o templo de Jerusalém, onde eles poderiam se reunir para louvar ao Senhor, mas tudo isso veio ao chão pela conquista da Babilônia deste povo de Israel. Então, este era o contexto deste lamento do Salmo 137 que vocês acabaram de ouvir. Os lamentos demonstravam uma vida de sofrimento, de desânimo, de quem havia sofrido grandes perdas. Perdas que aos olhos humanos eram irreparáveis. Às margens do rio da Babilônia, o país agora do cativeiro, os israelitas sentavam e choravam por tudo que haviam perdido. Para eles, o pranto era mais que uma saudosa lembrança. Eles expressavam mesmo a tragédia de um ideal perdido. E os babilônios, cruéis como eram e como agiram com muita crueldade com o povo de Israel, eles ainda abriam mais a ferida do povo de Israel. E chegaram para eles e diziam assim: canta aí uma música, nós sabemos que vocês são bons cantores. Cantem para nós sobre a majestade e proteção do seu Deus. Você já experimentou isso na sua vida?
quando em grande dificuldade alguém chega até você e diz: você não é cristão? Seu Deus não é poderoso? Então por que Ele não livra você dessa situação terrível que você está vivendo? Ou o próprio Satanás, que é acusador, dizer no seu ouvido, sussurrando na sua mente: você não ora? Você não pede? Por que Deus não responde às suas orações? E quando os israelitas foram provocados pelos babilônios para que eles cantassem uma canção, eles deram uma resposta, que está no Salmo 137, 4, e nós já projetamos, mas pode colocar o Salmo 137, 4. Mas em terra estrangeira, como podemos cantar um hino a Deus, o Senhor? Como a gente costuma dizer, mas vivendo tanto problema como eu estou, como é que eu posso orar? Como é que eu posso cantar? Como é que eu posso louvar esse Deus se eu estou passando o que estou passando? Foi mais ou menos isso que eles responderam. Então eles penduraram suas harpas nas árvores e não quiseram mais cantar. Na verdade, eles poderiam aproveitar essa oportunidade de testemunhar aos seus inimigos que o Todo-Poderoso em quem eles criam, alguns, porque muitos deles se desviaram, caíram na idolatria e por isso aconteceu o que aconteceu com Israel. Mas eles poderiam ter cantado em louvor ao Todo-Poderoso e dito aos inimigos: o Todo-Poderoso não foi conquistado. E o desfecho da situação ainda não está definido. A palavra final ainda não foi dita. E logo nós vamos ver que realmente Deus mudou todo esse quadro. Se eles tivessem cantado, não para os inimigos, mas como um sacrifício de louvor ao Senhor, eles teriam recobrado ânimo, forças para enfrentar a situação dolorosa que estavam vivendo. É assim que você se sente? Num emaranhado de problemas? Não vê saída? Não vê solução? Aí você pensa: ai não, graças a Deus, comigo está tudo bem. Não se esqueça, a palavra é para você. Se está tudo bem, não está bem com alguém que você convive ou que Deus vai colocar na sua vida nesta semana e você vai transmitir esse recado. Amém, igreja? Sem forças para lutar, querendo deixar tudo de lado, sente-se derrotado ou derrotada, solitário no ambiente do próprio lar, ou do trabalho, ou entre familiares, amigos, sente-se como alguém que perdeu tudo, não tem desejo de louvar a Deus, sente-se abandonado, esquecido por Ele, ou esquecida por Ele. Veja o que diz Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É muito comum a gente ouvir de pessoas em sofrimento o seguinte: Deus se esqueceu de mim. Ele está longe, longe, distante de mim. Eu tenho vivido lutas e não percebo a menor ação de Deus na minha vida. Romanos responde: nada nos separa do amor de Deus. Podemos repetir essa frase? Nada nos separa do amor de Deus. Pode ser que às vezes a gente se distancie, porque fica no foco do sofrimento. Mas Deus não. Ele não sai do lugar dele. Lugar de Deus de amor, que acompanha, que está junto, que está presente,
que se toca com as nossas dores e quer o nosso bem. Deus não esqueceu você. Deus não abandonou e não abandona você. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Por isso, se esse sentimento vem ao coração e à mente, repreende em nome de Jesus. É pensamento maligno, porque a presença de Deus é constante na vida daqueles que o amam e o buscam, independente das circunstâncias que estejam vivendo. Amém, Shalom? 2 Tessalonicenses 3:3 é não desista para nós. Não desista, não abandone o seu sonho, porque Jesus pode sustentar você, mesmo quando tudo diz que não à sua volta. Ele concede forças que você precisa. Não sou eu que estou dizendo. Está aí a palavra do Senhor. Mas o Senhor Jesus é fiel. Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Jesus é fiel, amém, igreja? Glória a Deus. Saiba de uma coisa, querido irmão, querida irmã, a presença e o agir de Deus não estão presos às circunstâncias, nem a lugar, nem a sentimentos que possamos ter. Então vamos voltar novamente à situação daquele povo, porque tem muito ensino para a nossa vida nessa situação que o povo de Israel viveu. Então eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o choro e o desabafo daquele povo. O que a gente pode aprender com esse choro e esse desabafo de Israel? Para quem já leu alguns salmos e tem uma certa familiaridade, você pode observar. Muitos dos salmos, os salmistas, quando decepcionados, se expressam ousadamente, quando sentiam que Deus demorava para agir em favor deles. São inúmeros os salmos. Abriam o coração para Deus, confiando que Ele poderia atendê-los e acalmá-los. Tanto é verdade isso, que tais sentimentos que eles tinham, você lê um salmo, é o salmo do horror, esse 137. E nós vamos terminar o culto desta noite com um salmo de glorificação e de explosão de alegria desse mesmo povo que chorou ali. O choro e o desabafo são importantes, a gente não precisa conter, esconder, segurar, faz parte de momentos, de situações difíceis que nós vivemos. Mas nós temos de entender como fazer isso, porque há pessoas que se entregam ao choro e ao desabafo e só fica nisso, não sai disso. Eles fazem parte da cura e libertação da nossa alma quando estamos em aflição. É a primeira reação diante de uma situação difícil que nós enfrentamos, para depois a gente experimentar o alívio e a renovação da confiança na fidelidade de Deus. Então, esse choro, esse desabafo é aceitável, é normal na nossa vida em momentos de tantas dificuldades. Mas eu quero ver um segundo ponto com vocês. Como e onde chorar. É importante entender isso. Como e onde chorar. Na narrativa do salmista, o povo assentava-se às margens do rio da Babilônia, debaixo dos salgueiros, eram as árvores, onde penduravam suas harpas para chorar e lembrar de Jerusalém. Salgueiros são aquelas árvores lindas que vocês viram lá naquele texto do versículo 4, conhecidas como chorão. O povo de Israel foi chorar debaixo do chorão. Quer melhor lugar do que esse para chorar? Mas olha que interessante, queridos.
E os rios da Babilônia, que permeavam essa região da Mesopotâmia, eram os rios Tigre e Eufrates. E diz o salmista que o povo ia lá, pendurava as liras ou harpas debaixo do chorão e ficavam chorando debaixo do chorão. E choravam, e choravam. Agora, olha que coisa interessante, como nada é detalhezinho, comentário banal na palavra de Deus. Tudo tem um sentido, tem uma razão de ser. Teólogos estudiosos desse assunto, curiosamente, indicam que essa região da Mesopotâmia provavelmente corresponde à região do Jardim do Éden. Lá em Gênesis 2, não vamos ler que não há tempo, você vai ver uma descrição lá do Jardim do Éden, fala lá de 4 rios que banhavam esse jardim, dentre eles o Tigre, o Eufrates, está no capítulo 2 de Gênesis, depois você vê com calma. Veja só, em volta da montanha onde o Eufrates tem a sua nascente, há um verdadeiro e maravilhoso jardim. Os vales são ricos e produzem abundantemente uvas, tâmaras, morangos, peras, figos. E uma saladinha de fruta agora, bem geladinha, ia bem, não é? Tinha essa salada de fruta lá, debaixo do chorão, nas proximidades do chorão, onde o povo ia chorar. O clima agradável, a natureza reconfortante. Já já vocês vão entender por que eu estou fazendo tanta descrição desse lugar onde o povo ia chorar. O Éden foi um encanto para o homem que Deus criou. Ele não pôde ficar lá por causa do pecado. E essa região da Mesopotâmia, conforme os estudiosos, tem vestígios desse encanto do Jardim do Éden. E era lá que Israel ia chorar, num lugar encantador, poderíamos dizer paradisíaco. Mas eu quero trazer mais uma reflexão para vocês sobre esta situação. Deus fala conosco nos momentos difíceis. Não ficamos sozinhos, já vimos isso, porque o amor dele não se separa da gente. A gente pode ficar meio distante, mas o amor de Deus, a presença dele é líquida e certa ao nosso redor. E quando o povo vivia esta situação, e o povo que fez as aulas de EBAC conhece tudo isso que eu estou falando, gente, aprenderam tudo isso. Estão muito instruídos na palavra sobre esse assunto. Quando o povo estava lá na Babilônia, no desespero, no choro, no desencanto, nas murmurações, nos desalentos, Deus levanta o profeta Jeremias para mandar um recado para esse povo. Olha o recado, gente, porque pode ser para você esse recado também. Jeremias 29, 6b e 7. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Havia um propósito de Deus. Povo, você precisa crescer para ficar forte, para ter volume de gente. Deus tinha planos para esse povo que ele mesmo nem sabia de momento que iria viver. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Um parênteses. Eu ia fazer, mas não vou. Não é conveniente. A mensagem vai para a internet. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orei por ela. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então o Senhor vem e dá um alento para aquele povo. Você está em sofrimento, você está em dificuldade, mas você está num lugar que é bom, é saudável, tem alimento, tem terra boa, tem lugares reconfortantes, tem frutas. Você está chorando aí porque perdeu a sua terra?
mas você está aqui provisoriamente num lugar bom. Aproveite as coisas boas ao seu redor. O que a gente tem de entender com isso? Que quando enfrentamos situações difíceis, se a gente olhar com cuidado, temos lutas, algo duro de enfrentar, mas não é tudo difícil, ruim. A gente tem que olhar fora daquele foco para ver as outras coisas que não estão ruins, porque é ali que a gente vai encontrar alento, refrigério, consolo, até que Deus nos dê o livramento. Estão entendendo isso? Shalom? Amém? O que podemos aprender? Devemos escolher um bom lugar para chorar quando for preciso. Abrir o coração na presença de Deus, chorar, lamentar, expor a situação, mas prosseguir a vida, até que a alegria retorne, até que tudo se normalize na nossa vida. Aqui, por exemplo, tem chorão, tem frutas, tem até aguinha fresca na hora da sede. E às vezes a gente percebe que muitos em lutas acham motivo para não comparecer à casa do Senhor, sendo que perde a oportunidade de oferecer a Deus um cântico de louvor com o coração chorando, mas é um sacrifício de louvor que agrada o coração de Deus. Ouvir uma palavra que traz ânimo, que traz ensino, que traz direção. Não entra nessa. Aqui tem lugar para você se reconfortar das suas lutas, das suas dificuldades. Alguns preferem esquecer os seus sonhos num arquivo morto. Desisti. Não tem mais jeito. Essa situação já era, acabou com a minha vida. Não tenho mais sonhos, não tenho mais esperanças. Preferem enclausurar-se num quarto escuro, debruçar-se no ombro de um ímpio que não tem inspiração nenhuma para dar uma palavra de sabedoria, de conforto, embriagar-se na bebida ou dopar-se com fortes medicamentos. Temos visto que isso está se tornando uma coisa muito comum nos nossos dias. Não queremos combatê-los completamente, porque há casos que precisam, mas às vezes as pessoas se entregam a isso para nunca mais sair. E é preciso ter cautela. Meu irmão, minha irmã, procure, nesses momentos de dificuldade, o Éden. Procure o Éden para chorar, para lamentar. Se você não esquecer dessa palavra, o dia que você estiver em luta, ou alguém com luta, você vai falar, sai daí um pouco, vou sair desse foco. Vou para o Éden, preciso ir para lá. E você vai criar esse Éden. Você já está aprendendo hoje. Que Éden é esse? O que pode ser um Éden na minha vida? Um deles, eu já disse, estar constantemente na casa do Senhor. Eu vou dizer uma coisa, queridos. Como pastores, pastor está em tudo na igreja, não é? Tudo que acontece, a gente está lá. A gente sabe das coisas, do que acontece com cada um, todas as reuniões, todas as mensagens, todas as aulas de ensino, a gente acompanha tudo e louvado seja Deus que tem uma turminha com a gente que não perde nada. Vai até para São Paulo numa comemoração de 40 anos. Larga tudo, né? Tem uma turminha que não perde nada, não perde culto, não perde ensino, não perde reunião de oração. E é nítido para a gente que acompanha isso, a maturidade superior que tais pessoas demonstram na sua vida. Muitas vezes, pessoas gemendo, sofrendo, às vezes a gente pensa, meu Deus, eu sei de tal pessoa passando por tal luta.
e perdeu aquela aula sobre Jeremias, ou não veio na reunião de oração, ou está perdendo hoje. É nítido. Claro que há eventuais situações que a gente não pode estar, mas na medida do possível e às vezes até do sacrifício, devemos sempre estar aqui como um Éden para a nossa vida. Amém, Shalom? Então, é importante sair do foco da situação. Já ouviram essa expressão? Sai do olho do furacão. Quem já ouviu essa expressão? Meio grosseirona, mas ela diz isso. Está em luta, sai um pouco desse foco. Não que a saída vá resolver talvez, mas te traz alívio, te traz oportunidade de refletir, de achar uma saída, mas isso sempre na presença do Senhor. Então, eu gostaria de falar sobre isso, sobre o sai do foco. Onde está esse Éden? Vá para algum lugar diferente, reconfortante. Esses dias nós levamos as mulheres para passar uma manhã num parque público. As que forem e acharam que foi maravilhoso, digam um amém bem gostoso. Amém. Valeu, foi lindo. A gente teve um tempo de comunhão, teve um tempo de meditação da palavra de Deus. Tivemos um tempo de fazer um lanchinho gostoso juntas. Tivemos uma sessão de fotos, nunca tiramos tantas fotos, logo a gente começa a ir mostrando algumas coisas. Foi um Éden para nós aqueles dias, irmãs, amém? Foi um Éden, todas saíram muito felizes. Então a gente tem de criar e buscar o Éden para a nossa vida, para que a gente se alivie, se reconforte. Um passeio em família, e aí já vem o pensamento, imagina, eu não tenho tempo, só trabalho, ou então, ir para onde? Sem dinheiro? Não dá para comprar uma pipoca, o orçamento está estourado. Repito, vá a um parque público, encontre-se com alguém do Senhor para orar por você, para lhe ajudar, para conversar, alguém do Senhor, não alguém que você contando a situação vai dizer, mas você não sabe que eu estou vivendo, e conta um problema maior que o seu. Caminhada com oração, gente, é um santo remédio para muita coisa. Clareia a nossa visão de muitas situações. Caminhe, ore enquanto caminhe, nem que seja em volta de um quarteirão. Todo mundo mora num quarteirão, certo? Então, ninguém pode dizer, não tem onde caminhar. Como não? O seu quarteirão, na pior das hipóteses. Mas você pode encontrar lugares até mais sugestivos. Cante louvores a Deus, chorando, gemendo, clamando por socorro, porque o louvor liberta. O louvor, isso é sacrifício de louvor. Senhor, eu não estou encontrando forças, motivo, vontade para louvar, mas eu vou louvar, porque eu creio no Deus Todo-Poderoso, que pode restaurar a minha vida e toda a situação que estou vivendo. Eu passei há anos atrás em Curitiba um grande estresse por excesso de trabalho, tinha os meninos ainda pequenos, lá muito difícil de achar alguém para trabalhar em casa, mal conseguia uma faxineira que viesse cada 15 dias, era muito pouco para quem saía todos os dias para trabalhar. Tinha várias incumbências na igreja como esposa de pastor, ministérios para cuidar. Foi na época do confisco do presidente Collor, e eu trabalhando em banco, criou um horror no clima de trabalho, que a gente tinha que acalmar os clientes, e eu trabalhava 12 horas por dia, fazendo horas extras intermináveis, e isso foi acabando com a minha saúde, com a minha disposição, e esse estresse já estava se transformando em depressão. E ainda num tempo em que a depressão não era algo tão comum como nos nossos dias, quase que não sabia-se como lidar,
mas Deus me deu vitória. E como eu já havia convivido com pessoas que sofreram depressão, eu imediatamente detectei e repreendi. Em nome de Jesus, a depressão não me pega. Não vou deixar, não pelas minhas forças, mas eu vou vencer. Procurei médico e fui a uma cardiologista. O meu clínico geral me indicou para uma cardiologista, porque eu estava direto sofrendo taquicardia. O coração constantemente, não era assim, às vezes, constantemente acelerado. E aí já fui tendo algumas crises de pânico na madrugada, acordava com sensação de morte, ou mesmo durante o dia. E eu fui nessa cardiologista, ela fez todos os exames. Foi a partir de então que a gente começou a ter os cuidados com acompanhamento de exames do coração, eco, eletro, exames de sangue para ver colesterol e tudo mais. Estava tudo alterado, tudo alterado. Chorava por qualquer motivo e sem motivo também. Falei, meu Deus, como posso eu viver nessa condição? E eu me lembro que às vezes o Noidi precisava sair para atender alguma situação. E ele dizia, eu preciso ir, mas se você não estiver bem, eu não vou. Eu fico com você, faço companhia. Eu falei, não, pode ir, tá tudo bem. E eu já sabia que eu ia passar mal. Mas glória a Deus, eu enfrentei a situação no Senhor. Eu falei, Senhor, agora o Senhor me sustenta. Porque eu sei que vai acontecer. E às vezes ele acabava de fechar o portão, eu entrava e já começava a passar mal. Quem já teve crise de pânico sabe que é isso. E eu andando pela casa e clamando ao Senhor e dizendo versículos que eu sabia em mente. Ó Jesus, ó Deus, glórias ao teu nome, é o Senhor que me sustenta, eu te louvo, eu te agradeço porque eu não estou sozinha. Às vezes cantava alguma coisa, chorando. Se eu estivesse sozinha, às vezes os meninos estavam na casa de algum amiguinho, e então eu sozinha gritava dentro de casa, clamando ao Senhor, e aquilo ia passando, e o Noidi chegava e eu estava ótima. Tudo bem, bem? Tudo bem, graças a Deus. Ainda eu poupava dessa tristeza, e assim, glória a Deus, fui vencendo. Mas isso é para quem crê e para quem luta. E a gente precisa buscar o recurso da ciência, sim. Não estou dizendo que isso é dispensável. Mas o que a gente vê é a diferença entre um cristão entrar em depressão e estresse e alguém que não tem esperança alguma em nada e nem no poder de Deus, enfrentar só a custa de remédio, de terapia, como sofre muito mais, como demora muito mais. Então o cristão entra e rapidinho tem a chance de sair se ele se apegar com o Senhor para valer e repreender até que o livramento venha por completo. Então foi isso, o povo de Israel foi chorar debaixo do chorão, chorou, mas a realidade deles mudou, porque eles falavam com Deus, Senhor, como o Senhor deixa acontecer isso? E agora, o que será de nós? Sabe o que aconteceu com o povo sofrido de Israel? Eles foram libertos desta situação. É certo que demorou longos anos, mas foram libertos. E interessante a maneira como eles foram libertos. Deus usou um povo ímpio para abençoar Israel. Às vezes a gente pensa que Deus vai fazer coisas para nós só através de alguém que é do Senhor. Num aconselhamento, sim, é só através de alguém que é do Senhor. A gente não deve ouvir quem não tem discernimento, sabedoria para nos aconselhar. Mas Deus pode usar pessoas ímpias para nos abençoar. Eu já fui muitas vezes abençoada por pessoas que não queriam saber de nada com Deus, mas Deus deu ordem, faz isso para ela. E assim acontece. Então, vieram os persas, destruíram o reinado da Babilônia, destruíram os babilônios, e os persas liberaram Israel para voltar para sua terra.
Muitos foram para reconstruir tudo, porque não tinha mais nada. Outros mais folgadinhos preferiram continuar lá debaixo do chorão. Lá tinha frutas, tinha água, não quiseram ir, mas todos tiveram a oportunidade de serem libertos para reconstruir a sua terra tão querida. E daí então, quando isto aconteceu, vem a explosão de alegria daquele povo pela vitória conquistada. E está lá no Salmo 126, que nós queremos ler agora. Quando o Senhor, o mesmo povo lá do Salmo 137, não se preocupe, porque o 126 veio depois do 137. Aliás, os acontecimentos do 137 foram anteriores aos do Salmo 126, porque a Bíblia não tem ordem cronológica. E lá no Salmo 126, aquele mesmo povo que chorou debaixo dos salgueiros, dizendo: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecia que estávamos sonhando. Como rimos e cantamos de alegria. Se o Cid Moreira estivesse lendo, ia ficar mais bonito, né? Mas vocês vão ter que ouvir a minha voz mesmo. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. Até as outras nações reconheceram a bênção que Israel estava recebendo do Senhor. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Essa palavra não deve sair da nossa mente nem da nossa boca. Sempre a gente deve declarar isso. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Você, pela fé, pode ler isso com todo vigor? De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Considerações finais de tudo isso que vimos. Há quanto tempo você não se alegra, não sorri, está focado naquela situação tão difícil, não consegue sair disso, pensar em outra coisa? Eu digo para você, Deus quer encher a sua boca de riso. Amém? E se não for a situação que você vive, lembra, se Deus puser alguém no seu caminho esta semana, você faça essa pergunta: há quanto tempo você não se alegra? Há quanto tempo você não sorri? Saiba de uma coisa, Deus quer encher a sua boca de riso. Olha no olho da pessoa. Eu nunca me esqueço o dia que eu fui naquela cardiologista, que ela me examinou e eu estava tão caidinha. Na hora de ir embora, que eu fui dizer o até logo, ela pegou na minha mão, olhou nos meus olhos, e isso foi ordem do Senhor. Porque foi uma bênção tão grande para a minha vida que eu não esqueço o rosto daquela mulher. Ela olhou para mim e falou: Deise, olhando no meu olho, isso vai passar. Isso vai passar. Isso que você está vivendo vai passar. Nós podemos dizer isso para alguém em sofrimento, porque nós conhecemos quem faz passar. Não é uma mera palavra positiva de ânimo, mas é algo que a gente conhece, algo que a gente experimentou, experimenta, e a gente precisa se colocar para ser bênção na vida de pessoas. Olha para o olho da pessoa que sofre ao seu lado, diga: isso vai passar. Ora com ela, faça algo que o Senhor tocar no seu coração, ajude quem está debaixo do chorão. Se o seu sonho sofrer algum abalo, não abandone seu sonho, não. Derrame-se na presença do Senhor, ofereça um canto de louvor e aguarde a manifestação de Deus em seu favor.
Eu tenho dito quantas vezes, quando falo com alguém que está em luto, em sofrimento, em dificuldade, chegou a hora, eu digo. Sabe que hora? De orar com a boca no chão. Porque é assim que a gente se sente quando uma situação é muito maior do que nós podemos suportar. Então a gente se humilha na presença de Deus e ora e canta sacrifício de louvor, e o Senhor vai levantando, e o Senhor vai mudando, vai fazendo coisas acontecerem que a gente depois fica com a boca cheia de riso, como quem sonha, conforme aconteceu com aquele povo. A fé, queridos, não tem limites. Os que conhecerem o seu testemunho num momento de luta, de dificuldade, crerão no Deus dos impossíveis. Então, muitas vezes Deus permite que a gente passe por lutas, porque Ele quer nos fortalecer, nos amadurecer espiritualmente, para que a gente aprenda a lidar com situações difíceis, mas também para usar a nossa vida para ser bênção na vida de outros. Amém? E eu quero encerrar dizendo para você, se você está em lutas e não vê resultado muito positivo daquilo que você faz, está desanimado, sem esperança, para você eu digo esta palavra: continue semeando, ainda que com lágrimas. Há uma promessa preciosa para você, e essa promessa está no versículo 6 deste salmo de alegria. Diz assim: aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Alguns só ficam no choro, e não querem semear mais nada, não quer fazer outra coisa a não ser chorar, porque não consegue vislumbrar a volta com os feixes da colheita. Mas se você deixar Deus trabalhar na sua vida, o Espírito Santo tocar na sua vida agora, porque esse recado é Ele que está mandando para o seu coração, você pode ter essa esperança e sair daqui dizendo: vou continuar semeando, vou continuar sonhando, vou continuar lutando, chorando, gemendo, oferecendo a Deus sacrifício de louvor, mas voltarei em nome de Jesus com os braços cheios, com os feixes da colheita que Deus vai me dar. Amém, Shalom? É esta palavra que Deus tem para o seu coração nesta noite.